Pessoal aí do terceiro ano, mais um vídeo. Agora é sobre o New Deal. O... Ontem nós já comentamos, ou vimos, né, o que significa New Deal, o que foi, grosso modo, o New Deal. Hoje a gente fala um pouquinho mais sobre isso, vê um pouquinho mais sobre esse tópico. O New Deal, nome significa novo acordo, né? É na verdade, uma intervenção do Estado na economia que vai acontecer a partir da eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, aquilo que já expliquei para vocês numa aula passada. E, na verdade, o que vai acontecer é que até 1932, né, o governo anterior ao do Roosevelt, do presidente americano Hoover, não conseguiu dar resposta à gigantesca crise que estava acontecendo depois da quebra da Bolsa de Valores. Né? O presidente Hoover era um liberal, né? E os liberais, ou para os liberais, interferir na economia, de alguma maneira colocar o Estado a funcionar como agente econômico, é uma coisa que não se deve fazer. Né? E seguindo essa cartilha, ele não interferiu. Até dizia, né, naquela época, se botou na boca dele a frase, né, de que a prosperidade está ali na esquina, a crise vai acabar, já vai passar, e no final das contas o governo dos Estados Unidos, no período em que foi do Hoover, não fez muita coisa, né, para conseguir resolver a grave crise econômica que o país atravessava. Né, o país estava despencando numa depressão gigantesca, milhares de pessoas tinham perdido o emprego, milhões na verdade. Uh, Como eu disse na aula passada, né, em conversa que a gente teve, pessoas estavam morando dentro do Central Park, em Nova York, no cartão postal da cidade, em áreas invadidas, em barracas. Né? Então é uma coisa inimaginável que estava acontecendo nos Estados Unidos desse período. Milhares de pessoas estavam circulando pelo país, migrando pelo país. Né? Tem um livro, filme famoso, John Steinbeck, As Vinhas da Ira, né? É um livro, depois virou filme, que mostra muito bem a fuga dos fazendeiros do meio oeste americano, deixando tudo para trás, embarcando num carro e indo principalmente para o oeste dos Estados Unidos, em busca de algum emprego, alguma atividade que ainda pudesse dar sustento para as famílias. Tem muitos filmes que mostram esse período da Grande Depressão nos Estados Unidos. Né? Inclusive tem um que é mais recente, ano passado, na Netflix, apareceu Estrada Sem Lei, né? Que tem a ver com a perseguição ao casal de delinquentes que acabaram virando superstar nos Estados Unidos, que foi a Bonnie and Clyde, né? O Clyde e a Bonnie é um casal de criminosos que assaltavam bancos e faziam cometiam outros crimes nos Estados Unidos e que ganharam status de heróis populares. Né? E no final das contas se move toda uma perseguição contra eles, até que finalmente eles são mortos numa emboscada. Né? E é justamente os policiais que fazem essa emboscada que aparecem nesse filme, né, retratados nesse filme, Estrada Sem Lei. Tá? Quem quiser ver esse filme pode ver para até ter uma ideia do que era o período da depressão, que eles mostraram muito bem o que era, né, a depressão nessa época. E quando o Roosevelt assume, né, ele toma uma série de medidas drásticas, rápidas, né, aquela história de fazer tudo, tentar fazer tudo o mais rápido possível. Os primeiros 100 dias de governo sempre são muito importantes, sempre são uma marca, né, em todos os governos até hoje. E aí ele cria agências de controle, né, de áreas essenciais da economia, agência de controle da indústria, agência de controle dos bancos, né, uma série de agências que no final das contas
até hoje ainda funcionam dentro do governo dos Estados Unidos e que na prática nós também copiamos no Brasil, né? A gente tem aqui a Agência Nacional da Água, a Agência Nacional das Telecomunicações, a Agência Nacional do Petróleo. Na década de 90, né, o Brasil meio que copiou um pouco essa técnica, né, de agências governamentais de controle sobre setores da economia, né? Outra medida que o Roosevelt vai tomar são obras públicas. Ele vai tocar uma série de obras públicas, principalmente de infraestrutura, construção de barragens em alguns rios importantes dos Estados Unidos para a produção de energia elétrica, e às vezes até para corrigir ou conseguir guardar água para irrigar algumas áreas de plantação, né? Ele vai fazer uma série de acordos sociais importantes, talvez o mais importante é o grande acordo nacional entre indústrias e empregados, entre industriários e industriais, né? Os donos das grandes indústrias americanas. Aí a gente pode lembrar logo do Ford, né? E outros empresários do ramo automotivo, principalmente o maior ramo econômico da indústria americana naquela época, né, que resistiram bastante contra essa questão, mas que depois viram que poderia ser um bom negócio aumentar salário de empregado para fazer eles consumirem também. E instituiu o seguro-desemprego, né, que é outra forma de transferir renda, transferir dinheiro, né, do Estado para a economia. Certo? Então, isso aí para falar sobre o New Deal.